A gente tem que combinar como vai começar o vídeo. Tipo, eu pergunto pra você quem você vai votar. Daí você fala que... Eu não entendi. Você está assistindo Praticamente Reformados. Gente, nós queremos falar hoje sobre política, sobre as eleições deste ano. Não com o objetivo de indicar o candidato, mas direcionar de forma bíblica como que nós devemos tanto olhar como pensar sobre a política. Nem sempre foi conversado sobre política na igreja. Antigamente se pensava que Satanás era quem regia esse âmbito da nossa vida. Ele que regia as artes, ele que regia o trabalho, ele que regia a política como todo, o Estado. E Deus se preocuparia só com a igreja. O resultado disso é que os crentes, se afastando da política, abriu espaço para que os ímpios entrassem e pudessem dominar esse setor da nossa sociedade. Dominar e conduzir, né? Exatamente. E outra possibilidade é que é possível olhar para a política como o Estado regendo todas as coisas. Ao invés de Satanás, o Estado é o dominador de todas as áreas, de todas as esferas, como é o Estado que controla a economia, é o Estado que controla as artes, é o Estado que controla o trabalho, como deve ser o comportamento do empresário e do empregado, e também é o Estado que controla a família. Então, o Estado se torna a grande mãe de todas as coisas, abraçando tudo e regendo tudo. Basicamente, é como o Brasil está vivendo hoje, né? É o Estado que dá as cartas para todas as coisas. Como a nossa nação vive nessa perspectiva, a nação em si já se acostumou a depender totalmente do Estado, onde o Estado precisa suprir todas as áreas. Por exemplo, as pessoas esperam que o Estado traga para elas o sustento, que o Estado cuide dos filhos dela, que o Estado eduque os filhos, ou seja, uma dependência que o Estado domine a vida delas, e isso transforma o Estado no Redentor, aquele que vai salvar e redimir todas as esferas da vida das pessoas. O problema é que nós estamos tão acostumados com o Estado resolvendo os nossos problemas, que fica difícil a gente conseguir viver sem o auxílio dele ou sem o sustento dele. Por que o Brasil não funciona? Por que o Estado não funciona? Por que a gente espera tanto do Estado e nunca conseguimos fazer com que o Estado consiga suprir as nossas necessidades, os nossos problemas? Por uma questão muito objetiva, o Estado não é capaz de salvar o indivíduo. E além disso, quem rege, quem conduz o Estado é um homem, e todo homem está perdido em seus delitos e pecados. E por isso que a luta do cristão não é contra o outro, contra o PT, contra o Lula, contra o Bolsonaro, contra essas coisas. A nossa luta é uma luta espiritual. E enquanto nós não percebemos isso, nós estaremos empenhando forças para um local errado. E como a gente pode resolver esse problema? Como a palavra de Deus nos apresenta a política? A visão reformada traz a perspectiva de que a sociedade não está centrada nem no indivíduo, nem no Estado, e sim na soberania de Deus. Deus, como criador de todas as coisas, ele é soberano sobre todas as esferas da sua criação. Por isso a gente entende que o poder não emana do povo, não emana do indivíduo, não emana do Estado, não emana de um ditador. O poder emana de Deus. Então, diante da soberania de Deus, da perspectiva de que o homem está caído em seus delitos e pecados, por causa disso, o próprio Deus instituiu essa perspectiva de governo, de existir um governo onde conduz a sociedade, mas conduz não a partir do indivíduo, conduz a partir da soberania de Deus. Por isso que nós vemos que o Estado é um servo de Deus, não é autônomo. Ele tem como objetivo trazer a ordem, trazer o bem, para que o indivíduo seja protegido do caos, da violência e do mal. Por isso que a palavra de Deus, ela deixa clara que diante da soberania de Deus, há as esferas de atuação. Por exemplo, ao Estado, o seu objetivo é apresentar a segurança pública, conforme Romanos capítulo 13, dos versículos de 1 a 7. Já a esfera familiar tem como objetivo a educação das crianças, conforme Efésios 6, de 1 a 4.
Já a esfera da igreja tem como objetivo a pregação do evangelho, conforme Mateus 28, de 18 a 20. Interessante que as esferas, elas são separadas, elas são independentes. Não tem como perspectiva uma ficar entrando na outra. Mas diante dessas esferas, do Estado, da família e da igreja, todas são regidas por Deus, pela soberania de Deus. Então, primeiro a gente vê que é uma distinção entre o Estado e a igreja. Toda a autoridade procede de Deus. Segundo, o Estado não tem soberania absoluta, e nem o povo. Deus é a fonte final da lei e da autoridade. Por isso que ter lealdade absoluta ao Estado ou ao povo é idolatria, porque está se colocando alguma coisa criada no lugar de Deus. Terceiro, Deus delega autoridade tanto aos governantes quanto às pessoas. O governo só pode ser legítimo à medida que ele é servo de Deus. E quarto, nenhuma ideologia ou nenhuma linha de raciocínio é absoluta. Nenhuma delas pode ser confundida com o Evangelho. Por exemplo, Sproul falava que a igreja não é o Estado, mas ela é a consciência do Estado. Ou seja, ela é quem mostra para o Estado onde ele está errando e onde ele está acertando. Dessa forma, a igreja não pode se calar, não pode ficar silenciosa quanto aos erros do Estado. Quinto, como nós vimos, o pecado, que é o problema do homem. Logo, o problema da corrupção tem origem no próprio coração humano. Então, não é a política que vai consertar o homem. É só o Evangelho. Somente Deus pode consertar o homem. Diante dessa perspectiva, nós precisamos ter uma consciência cativa ao Evangelho de Deus. E diante dessa consciência cativa, nós podemos elencar alguns conselhos ou alguns pontos que nós devemos avaliar para direcionar o nosso voto. E esses conselhos foram tirados de um livro do reverendo Franklin Ferreira, Contra a Idolatria do Estado. Primeiro, conheça bem o seu candidato. Pesquise sobre ele, quem ele é, de onde que ele veio e o que ele pensa. Segunda dica, examine bem os projetos do seu candidato. Se eles estão de acordo primeiramente com o partido ao qual ele está afiliado e principalmente se eles estão de acordo com a palavra de Deus. Terceiro conselho, lute contra toda a forma de corrupção, apoiando mecanismos de controle do uso do dinheiro público e das propriedades do governo. Se envolva direta e indiretamente nessa perspectiva. Mande e-mails para o seu candidato, cobre o seu candidato. Hoje, com a internet, está muito fácil de acessar e chegar até eles. Quarto, apoie propostas que defendam a vida e a dignidade do ser humano, em qualquer circunstância. Não vote, por exemplo, em quem apoia o aborto, em quem apoia a ideologia de gênero, em quem não está empenhado em defender o cidadão em relação àquilo que pode ser tirado dele, inclusive a própria vida. Quinto conselho, rejeite candidatos e partidos com uma ênfase muito forte ao Estado, que dê forças para ele. Por exemplo, uma perspectiva intervencionista nas esferas familiar, eclesiástica, artística, trabalhista, onde de fato eles limitam a liberdade da pessoa ou também a liberdade econômica. Sexto, apoie candidatos comprometidos com as leis que derivam da lei de Deus, porque a gente viu que ela é a única fonte de ética absoluta. Sétimo conselho, valorize candidatos ou partidos comprometidos com o modelo republicano de governo, na alternância de governo, como também na perspectiva administrativa, onde há uma divisão e separação entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, de modo que nenhum governo ou ramo do governo monopolize o poder. E por isso nós não podemos focar apenas no presidente. Nós devemos pensar também no governador, nos nossos deputados, nos senadores, pois tudo isso envolve a perspectiva política e nós não devemos excluir essas áreas. E por último, apoie candidatos que enfatizem as funções primordiais do Estado, que são proteger quem faz o bem e punir quem faz o mal. Por isso nós devemos ter uma consciência de que a salvação da nossa nação não reside na política, não reside no Estado. E o nosso coração precisa estar confortado naquilo que a palavra, naquilo que Deus instrui para nós. Em Isaías 33, 22, diz que o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei. E diante disso, Ele nos salvará. Não é o Estado, não é a política, não são os políticos. A salvação reside exclusivamente no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o Paulo.
Eu sou o Yuri e até mais.